ganhando. Boa noite a todos, meus chefes, minhas chefas. É um prazer estar com vocês essa noite, né? A gente vai fazer a primeira reunião entre a gente aqui online, remoto, né? É um recurso que nós vamos estar usando muito nos próximos anos. A partir desse momento de pandemia, vai ser uma forma de comunicação onde a gente abrevia o tempo, o deslocamento, né? Pode salvar, pode apresentar recursos, então a gente vai estar com esse ponto positivo no meio de uma pandemia que está levando vidas e trazendo muita tristeza para nós. Então, é um momento novo, as reuniões deverão acontecer assim, muito, porém que passe essa pandemia, porque é um meio rápido. Imaginem que se eu tivesse que ir até vocês, eu gastaria no mínimo 2 horas, uma para ir e outra para voltar, para estar com vocês. Aqui a gente pode passar, então, as 4 horas conversando. Essa reunião está sendo gravada, tá bom? Vai ser disponibilizado depois para vocês. E a Claudinha, como eu falei, vai secretariar essa reunião, tá bom? Eu não sei se vocês querem fazer a reunião com a bandeira, com a oração. O que vocês me dizem? Com a oração, pelo menos, né? Oração? Chefe, é bom com a oração. Isso. Então, a Laís vai ser a nossa oradora de hoje. Isso mesmo, tá? Gente, boa noite, sempre alerta, é um prazer estar com vocês. Eu sinto muita saudade de todos vocês das nossas atividades. Vamos iniciar agora a nossa oração, tá? Que todos fechem os olhos, tá? Por favor. E vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento queremos te agradecer por essa reunião, que o Senhor venha nos direcionar, que o Senhor venha abençoar nossa vida, nossas famílias, que o Senhor venha nos livrar desse vírus maligno que está acontecendo aí. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar o movimento escoteiro, que nós possamos, Senhor, tomar a direção dessa reunião e que a gente possa te entregar nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Obrigado, ok. Antes de começar a primeira pauta, eu queria passar alguns informes para vocês. Nós tivemos, nesses dias atrás, a primeira reunião do Conselho Consultivo da região do Acre, de forma online. Nós tivemos a primeira reunião do Conselho Consultivo Nacional, onde é formado pelo presidente da Nacional, o chefe Rafael, e pelos presidentes das regiões do Acre. Então, nós estivemos ali conversando sobre alguns temas, discutindo. Em seguida, eu fiz uma reunião com os presidentes de grupo. Eu não sei se vocês sabem, mas na região escoteira do Acre, a gente tem um conselho consultivo. É o primeiro conselho consultivo da região escoteira do Acre. A gente criou na gestão do chefe Elias, ali no final, no último ano da gestão do chefe Elias. Ele é composto pelo presidente do grupo escoteiro, pelos presidentes dos grupos escoteiros, mais o presidente da região. O que nós tratamos nessas reuniões? Como é um conselho consultivo, a gente sempre dialoga para saber sobre assuntos importantes que envolvem a região e os grupos. Tá? Sempre que possível, a gente convida alguma outra pessoa, um diretor, algum convidado para falar algum tema específico que a gente tem interesse. É nessa reunião que os presidentes levam seus anseios, suas discussões, seus questionamentos, colocam sugestões, apontamento, e é onde a gente vai construindo de forma coletiva a região escoteira do Acre, tá bom? A gente quer muito que os grupos comecem a fazer essas reuniões nos grupos, os grupos que fazem pouco ou que quase não fazem, para que sempre, quando houver a reunião de conselho consultivo, possa se levar esses anseios lá na reunião pelo presidente ou um substituto, né? Quando o presidente não pode ir, ele automaticamente tem que mandar um substituto que vai representando o grupo. Então, as reuniões acontecem praticamente mensalmente, né? A gente passou um tempão sem reunião, porque a gente não tinha ferramentas. Com a ferramenta agora desses aplicativos para reunião de grupo, ficou mais fácil. Então, a gente está próximo aí a fazer a nossa segunda reunião online, tá bom? E aí eu passei alguns informes, tipo, o Congresso Nacional, ele vai acontecer, uma Assembleia Nacional vai acontecer online. Não vai ser mais, ninguém vai viajar mais esse ano para fazer atividade, né? Entre outros assuntos. Então, a gente vai, começa a nossa reunião. Claudinho, você pode ler a primeira pauta.
Boa noite, é sempre alerta para todos, né? É um prazer participar dessa reunião, graças a Deus que existe essa possibilidade dessa reunião online. Infelizmente, nem todos puderam participar, mas graças a Deus que o número aumentou, que pensei que ia ser só a Jennifer, mas aumentou, agora somos 6, né? Ainda bem. Como o Fitch comentou, eu vou relatar quem são as pessoas, né? Que é a Eliette, o chefe Cleudo, a chefe Laís, a chefe Jennifer, eu, né, chefe Cláudia, e um representante da região, que é o nosso presidente, o Fitch. Então, nossa primeira pauta de hoje Fitch, nós vamos relatar os pontos que nós colocamos na reunião do grupo, né, de chefia. Então, o primeiro ponto que foi questionado na reunião passada, que foi no sábado passado, é com relação aos registros da chefia, né? A Shirley até colocou no grupo que esse é um ponto que deve ser colocado para nacional no Congresso, quando acontece o Éden, né? Que, na verdade, isso é a nível nacional, não tem como a gente discutir a nível regional isso, mas que a gente pode levar essa pauta para nacional, porque nós fazemos um trabalho voluntário, eu estou representando as falas do nosso grupo, né? E fazemos um trabalho voluntário, você sabe, Fitch, muito bem isso, que nós tiramos muito dinheiro do nosso bolso para fazer o trabalho voluntário e a gente ainda tem que pagar essa taxa, que é um valor significante, que a gente poderia estar fazendo outras coisas para o grupo. Então, eu acho pertinente a pauta foi colocada, a gente considerou que é importante ser relatado aqui, e estamos levando para a região, para que a região veja de que forma que pode se levar para a nacional, se é através do Éden, ou se já pode mandar algum documento oficial, ou se a gente poderia mandar esse documento pelo próprio Grupo Canaã, não sei, aí um ponto para a gente discutir hoje na reunião. Aí você quer que eu já fale outra pauta ou a gente para? É bom, interessante a gente debater as pautas, né? Aí a gente vai fechando e abrindo as outras, tá bom? Tá ótimo. Alguém quer mais fazer alguma observação quanto a essa pauta? Não, né? Deixa eu falar para vocês, então, o que é realmente o registro escoteiro, né? A gente é uma organização, Brasil, nós temos um escritório que fica ali no Paraná. Eu tive o privilégio de, quando fui ao Congresso, fui conhecer o escritório. Então, nós temos nossos profissionais que fazem um trabalho ali para manter o escotismo, porque nós somos uma organização. É como, imagine uma escola. Tem o diretor, tem o pessoal que limpa, tem o vigilante, tem a coisa da energia, tem a merenda do aluno, tem matéria de expediente. Então, essa organização, chamada União de Escoteiro do Brasil, é um escritório e que ele precisa se manter. Eu vou fazer um comparativo à região escoteira do Acre. E eu vou até entrar na outra pauta, que é a taxa regional. A taxa regional, ela é R$6 anual. Ela não aumentou, tá? Eu vi até a pergunta, aí não sei se vão perguntar por que aumentou, mas ela não aumentou. É R$6 a taxa regional, e a gente é consultado todo ano, antes de ser publicado o documento do registro, qual será o valor da taxa regional. Essa taxa regional deve ser discutida em assembleia. Na assembleia, a gente já discute a taxa regional. E, como a gente não teve esse ano na assembleia, devido a essa paralisação, a gente teve que responder de referendo, né? Olha, a taxa vai continuar R$6, o que foi ano passado. Toda região cobra uma taxa. Toda região. O estado do Acre é a região do Brasil que tem a menor taxa, que é R$6 por associado. Essa taxa, por que a gente cobra só R$6 ou por que a gente cobra R$6? A gente funciona como um escritório, apesar da gente não ter um escritório físico. O escritório é a minha casa, a casa do Lucas, foi a casa do Cleudo, foi a casa do chefe Aloysio, foi a casa do chefe Elias. Então, assim, esse é o nosso escritório. Ele não é um escritório físico, porque a taxa de R$5, R$6 por ano, não é por mês, não dá para a gente pagar um aluguel. E se fosse possível ter um lugar que nos desse, eu ter que dar o lugar, ia ter que pagar energia para a gente, ia ter que dar segurança para a gente.
Enfim, a gente não teria como manter um escritório no Acre. O dinheiro não dá. E a gente não tem como conseguir uma outra fonte que seja fidedigna, que todo mês tenha ali aquele valor, né? A gente não pode assumir um compromisso, a gente não tem assumir despesas, não tem receita, né? A nossa receita é se registrar 100 associados por ano, a gente tem R$600 por ano, né? É essa cálculo. A nacional é a mesma coisa. Essa valor da carteirinha que nós pagamos, que é o registro de escoteiro, não é a carteira, é um registro de escoteiro, é para manter o escritório nacional. O que o escritório nacional tem? Além de servidores que mantêm o site, mantêm as informações, pessoal que trabalha com... Porque, não sei se vocês sabem, vocês todos sabem, mas o Escoteiro do Brasil tem funcionário que recebe pela União Escoteiro do Brasil. Vocês sabem, né? Nós não recebemos, nós somos voluntários, mas a União Escoteiro do Brasil tem pessoas que recebem pela União Escoteiro do Brasil. Vamos dizer que aqui no Acre a gente conseguisse ter uma renda, ter uma receita, que a gente conseguisse montar um escritório nosso. Montar um escritório. Esse escritório seria para que as pessoas pudessem ligar para lá, tirar dúvida, que pudesse acompanhar a formação, material. A gente ia precisar ter alguém lá dentro do escritório. Talvez a gente conseguisse aí alguém voluntário. Olha, eu tenho tantas horas semanais, eu posso ficar aí tantas horas semanais como voluntário para ficar lá, para resolver. Mas a gente ia precisar de... Quanto mais a demanda fosse aumentando, mais pessoas iam ser preciso estar dentro desse nosso escritório regional. Chegando ao ponto, a gente tem que contratar alguém para responder, um secretário. Se a gente mexe com dinheiro, é preciso que alguém faça o balanceio financeiro, né? Para você entender, a região escoteira do Acre, a gente vai só compilar os dados aqui, os valores, e manda para a Nacional, porque a Nacional tem os contadores. Então, tem advogado, tem contador, tem secretário que atende, tem uma função de coisas. Para manter esse escritório da Escoteiro do Brasil, 60% é financiado pelas carteirinhas, pelo registro anual dos escoteiros do Brasil. Então, cada criança e cada adulto que se registra, esse dinheiro vai para manter esse escritório. 30% do valor desse escritório é pela loja escoteira. A loja escoteira, hoje, as vendas que ela faz, mantém 30% do escritório nacional. E os 10% eles conseguem fazer convênios, doações, conseguem fazer arranjos para manter esse escritório. Aqui no Acre, se a gente fosse manter um escritório com servidores, a gente ia ter que aumentar a taxa regional, ia ter que, sei lá, manter uma loja para gerar fundos, e ia ter que buscar mais recursos. Talvez nem desse. É por isso que a gente não tem. Mas o fato da gente, que é registrado, pagar um valor X, é para que essa estrutura de escoteiro do Brasil funcione. Porque se de repente ninguém pagasse, não, vamos isentar todo mundo. Crianças, porque a gente tem muita isenção, tá? A taxa de isenção é muito elevada. Isenta as crianças, isenta os adultos, isenta todo mundo. Como é que a gente ia sobreviver? Primeiro que a gente não ia conseguir manter o seguro, que é obrigatório. Toda instituição que mexe com criança, que tem atividade ao ar livre, que a gente chama de atividade de campo, né? Tem que ter seguro para essas pessoas que fazem isso. A gente não ia conseguir pagar um seguro. A gente não ia conseguir ter um escritório. A gente não ia conseguir ter a estrutura escoteira do Brasil, que é a maior organização de jovens do Brasil e do mundo. Isso a gente só consegue fazer isso porque a gente tem esses registros. Tá bom? Então, é só justificando por que a gente paga o registro. Lógico, o registro existe a isenção. Existe a isenção. Né? Quem tem direito da isenção do registro escoteiro anual? Pessoas que são cadastradas nos programas sociais, Bolsa Família, né? CAD único, eles têm isenção. Pessoas que têm baixa renda, comprovadamente. Às vezes a pessoa não tem essa isenção, mas ela tem o CAD único, ela é registrada com baixa renda. Ela é uma pessoa que o trabalho dela, ela não tem renda suficiente. Então é feito um processo, o grupo faz o processo, pedindo isenção desse adulto ou dessa criança e justifica. Então existe isenção. Não é algo que todo mundo tem que pagar.
né? Todo mundo tem que pagar. Se eu não tenho, se eu tenho esse problema de receber, né? Não tenho, eu tenho isenção, tá bom? Eu não tenho conhecimento se essa discussão em isentar chefes, ela já foi levantada, mas para vocês terem uma ideia, o último censo escoteiro, isso a gente não conseguiu chegar a essa meta, foi de 117 mil associados. Desses, 30 e poucos mil eram adultos. 30 e poucos mil eram adultos. Então, menos de 100. Então, a cada 100, 30% é adulto. E, se isentar 100% dos adultos, a gente teria uma queda de receita de 30%. E desses 70% de crianças, no mínimo tem 10 ou 15 ou 20% de isenção também. Isso iria quebrar mais ainda a receita. A gente ia ficar, talvez, hoje com uma receita, sei lá, de 60% do que a gente tem no escritório nacional para manter uma superestrutura. Eu não sei se seria... Como é que a gente ia sobreviver com isso? É preciso fazer uma gestão pensando, vamos fazer um projeto, isso não pode ser de forma imediata, para que até 2022 a gente isente tudo quanto é chefe. Os adultos voluntários que estão à frente das crianças, que estão trabalhando, seja isento. Ia ter que reprogramar toda a receita e gasto da Escoteiro do Brasil para se adaptar a isso. É possível. Só que é uma engenharia muito, muito grande. Porque isso iria representar 30% a menos do que é arrecadado hoje. Tá? Mas o Éden está chegando aí. Não é um assunto que vai ser levado de forma direta para o Congresso, porque no Congresso já tem as pautas, mas existem os conselhos consultivos. No próximo conselho consultivo, eu posso estar apresentando, Conselho Consultivo Nacional, posso estar apresentando isso para ser discutido, avaliado. Só que isso, como eu disse, vai provocar uma queda de receita de 30% do que é hoje a receita dos escoteiros do Brasil. Tá bom? Entenderam? Alguma pergunta? Cleudo? Pete, olha, eu queria abrir agora para que algum colega possa falar, né? Tem a Eliette, tem o chefe Cleudo que ainda não falou, a Jennifer. Quem se pronuncia? Cleudo, liga o microfone, Cleudo. Cleudo, ligar o microfone. Cleudo, se for falar, tem que ligar o microfone. Na verdade, chefe, o que a gente queria ouvir era a resposta que o chefe Fit acabou de dar, né? Seria boa, né, essa possibilidade da gente não pagar o registro, né? Porque a gente, como a chefe Cláudia falou, nós somos voluntários, né? Então, a possibilidade era essa, mas o chefe Fit já deu a resposta. Então, para mim, não há dúvida, né, do que eu queria ouvir, do que eu queria saber, e ele já me tirou essa dúvida. Então, a palavra fica para outro chefe, vou calar. O Cleudo quer falar, só que está desligado, Cleudo, teu microfone. Cleudo, teu microfone. Cleudo, meu chefe. Teu microfone, chefe, Cleudo. Liga. Tadinho do Cleudo. Cleudo. Enquanto clica nessa imagem principal que aparece o microfone. Aí quando aparecer o microfone, o senhor clica em cima dele. Não, diz que não está. Agora sim, Cleudo. Olha, Cleudo. Aí. Oi. Pode falar, chefe. Tá. Fitch, tu falou, a gente tem uma situação. Tá certo, tem que ter a receita da direção nacional, porque precisa manter a diretoria, manter as pessoas que estão ainda dependendo do serviço regional, e mais os grupos, você, eu, algum chefe tem um salário fixado para receber todo mês. Mas tem pais aí, tem criança que tem renda particular,
que nessa situação dessa pandemia está tudo parado. Aí como é que fica a situação? Por isso que foi o nosso debate na reunião passada do grupo, para a região tentar interferir junto à UEB sobre essa situação das pessoas que não têm condições de pagar o seu registro anual. Como é que a UEB tem para oferecer sobre essa parte do registro anual das crianças, de algum chefe que não tem renda, de algum chefe que não tem renda mensal. Depende dessa pandemia passar e voltar ao normal para se iniciar os trabalhos. Hoje nós temos essa dificuldade nos grupos, eu tenho certeza que não é só no Canaã que está passando por essa dificuldade, como os demais. O que a chefia vai oferecer para as crianças fazer o pagamento do registro se não estamos tendo atividade com as crianças? Ok, meu chefe. Essa pergunta foi feita no colégio, no Conselho de Consultivo, que é a reunião minha com os presidentes de grupos. O que eu falei? São duas coisas distintas que a gente tem que entender. Primeiro, nós não estamos tendo reuniões nas sedes. Tudo bem. Mas isso não diz que o escoteiro acabou, o escoteiro continua. Vocês têm uma ideia, o escotismo, ele existe. O escotismo conseguiu superar duas grandes guerras mundiais. Nesse tempo de 1907 para cá, foram diversas pandemias. O escotismo ele conseguiu sobreviver, então ele não vai deixar de existir por causa de uma pandemia agora. Então a gente continua escoteiro, continua tendo atividade, muitos chefes e grupos fazem atividade mesmo online, interagem com as crianças para elas não ficarem, né, paradas. Então o escotismo não para, ele continua. Agora, quanto ao registro, como eu falei no começo, existe a isenção do registro. Toda pessoa que não tiver renda, pessoa que for carente, tem a isenção, é só pedir a isenção, tá bom? Nós tivemos essa semana uma live da chefe Hit, Cristiane Hit, que ela explicou muito sobre isso. E foi perguntado, olha, vou dar um exemplo, o chefe Fittipaldi, por exemplo, ele trabalhava como diarista, como, sei lá, cabeleireiro, como, sei lá, vendedor de água, e na pandemia ele ficou sem renda. Ele está recebendo agora, ele fez um cadastro e recebe o auxílio emergencial do governo federal. A comprovação desse vínculo é suficiente para ele ter isenção do registro dele. Então, é uma forma de ter isenção. Você ter o registro CAD único, que diz que você é de baixa renda, é uma forma de justificar que você tem direito à isenção. Então, existe a isenção justamente para isso, para esses casos em que a criança ou o adulto não tem condições de pagar. Para isso existe a isenção. O que a gente não fez é isenção para todo mundo, porque chegou uma pandemia. A gente continua com gasto. A gente continua fazendo o escotismo funcionar. Agora, aqueles que não podem pagar, têm a isenção. Só que a isenção é comprovado, que eu realmente não posso pagar. Eu não sou salariado, quer dizer, o Fittipaldi sou servidor público. O servidor público ele não teve perca, não, nenhuma. A não ser o auxílio transporte para quem ficou de forma remota. Mas o servidor público ele tem o salário dele. Mas o que não é servidor público, ele ficou sem o salário dele, ficou sem renda. Ele tem direito à isenção. Tá bom? Agora, uma coisa sobre isenção que é interessante. Toda criança que os pais estão cadastrados para receber esse recurso emergencial tem direito à isenção. Agora, existe uma pequena observação, que a gente chama de vírgula. Só para a renovação do registro. Tá bom? Só para a renovação. O que significa isso? Eu estou colocando uma criança no grupo, agora, e essa criança quer isenção, porque ficou sem renda. Ela não tem direito. Tá bom? A criança, ela vai se renovar o registro, ela está amparada pela resolução que a Nacional publicou. Se é uma criança que está entrando agora, ela não está amparada. Principalmente porque os grupos estão parados. Então, não tem como colocar uma pessoa nova. Entenderam o que é nova, né?
A renovação é que já estava renovado, já era escoteiro em 2019 e está fazendo o registro em 2020. O novo é o que não era escoteiro e está querendo entrar agora. Ele não tem direito por essa resolução, tá bom? Mas, chefe Cleudo, adulto e criança tem direito à isenção. Como é que faz? Todos os presidentes têm esse documento, já mandei, todos os presidentes têm. É o documento que ele vai lá e pede isenção. Aí o presidente assina o documento, passa pela comissão de chefe que assina lá o documento, anexa os documentos para isenção e manda para a região. A região, assim, assina e manda para a Nacional, que a Nacional faz a isenção lá. Recebe a carteirinha, recebe distintivo, permanece com o registro quentinho, sem nenhum problema, tá bom? E isso já acontece há mais tempo, isso não é agora, a pandemia, isso já acontece há muito tempo, tá bom? O que falta é as pessoas usarem esse mecanismo. O que a gente percebe é que tem grupo que não registra a criança porque diz que a criança é carente. Mas tem isenção. Ela pode ser registrada com isenção, sem pagar. Então, não é motivo deixar de registrar uma criança porque ela é carente. Isso é até relapso de quem está à frente. Eu vou registrar ela pedindo a isenção. Ó, essa criança tem que estar registrada, tem que ter sua carteirinha, sua vida escoteira, porque quando a gente coloca uma criança no movimento escoteiro, um pai ou um chefe, a gente imagina que essa criança vai passar pelo processo introdutório, fazer a promessa, vai receber o primeiro distintivo, vai ganhar especialidade, se for lobinho, vai chegar a Cruzeiro do Sul, se for escoteiro de ouro. Então, ela tem que progredir. É a progressão da criança. Se ela não tiver registro, ela nunca vai poder progredir, porque ela não é igual o chefe. O chefe não vai progredir, não vai ser condecorado se ele não tiver o registro dele. Às vezes passou 10 anos, né? Chefe Cleudo, inclusive, eu vou até sair um pouco do tema, mas a gente preparou esse ano, não foi possível, mas as nossas medalhas já chegaram, a nossa chefia, que fez trabalho pela região, ou que tem acima de 5 anos, irão receber medalhas, que é a primeira vez que a gente recebe, né? Mas aí nós temos um problema de chefes que são... O Cleudo, por exemplo, o Cleudo com esse cabelo pretinho, mas o Cleudo foi meu chefe. Chefe de tropa. Então, se eu tenho 48 anos, imagina... Eu tenho 27. Quantos anos o Cleudo tem de escotismo? Só que no registro Paxtu não consta esse ano. Fica calado. E o chefe Cleudo? Oi. Acho que tem mais tempo. Eu tenho de movimento, eu tenho quase 38 anos de movimento escoteiro. Isso porque... só na parte adulta, né? Sem contar o período, sem contar o período que eu fui escoteiro. Só que eu não conto esse período. Se eu fosse contar esse período, daria na média de quase 40 anos. Ou uns 45, tá? Eu era menino, o Cleudo foi meu chefe. Então eu calculo que o Cleudo o Cleudo tem mais de 40, 30 anos, né? Porque se eu fosse sênior, ele teria 30 anos. Eu saindo de sênior já, com 18 anos. Então, o Cleudo tem 35 anos no mínimo de chefe aí. Mas lá no registro, não conta 38 anos do chefe Cleudo. Isso é um problema que nós temos. Então, a gente tem que... que é um trabalho que a gente vai ter que fazer, chefe Cleudo. Como é que nós vamos fazer com o senhor, o chefe Elias, o Aloísio, e muitos outros chefes que têm muito tempo de escotismo, que não tem o registro, ter o registro, porque vocês estão recebendo condecorações de poucos anos. Uhum. Eu pude pedir o registro a partir do tempo que vocês têm no Paxtu, porque tem que comprovar. Eu quero esse chefe que tem 20 anos de movimento escoteiro. Aí a medalha é de 20 anos, mas ele tem 40, sim, mas ele não tem registrado. E isso implica, o registro anual implica isso. Então é preciso ver como é que vai ser feito. Existe, a gente pode conversar depois separadamente sobre isso, né? Os mecanismos para conseguir comprovar que essa pessoa tem tantos anos de movimento escoteiro. Tá bom? Então, gente, só para fechar os 2 temas. O primeiro, o registro serve para manter escoteiros, porque é uma estrutura de site, de documento, de servidores e tal. É muita estrutura, mas, e a segunda pergunta que é do Cleudo, existe a isenção, que os grupos não utilizam, é um direito, e os grupos não utilizam
e tem um registro baixo. Registra a criança que tem direito de isenção, mas ela não pode ficar sem o registro. Tá bom? Se ela pode... Fit, as meninas vão falar. A Eliette e a Jennifer também agora. Se o pai tem condição, paga. Se o pai não tem condição, isenta. Uma outra coisa que é feito, eu experimentei isso lá no Semente da Manhã. No Semente da Manhã, a gente conseguiu, lógico, a gente lá tem muita criança, não são todos, mas filho de juiz, de advogado, de médico, né, de gente que tem um poder que é maior, grupo lá, desliga o microfone que está dando microfonia, tá? Deixa a ligação quando forem falar, tá bom? Então, lá no Semestre da Manhã, a gente conseguiu colocar um valor mensal de R$20. Então, todos os pais no Semestre da Manhã pagam R$20. Todos não. Temos isenção também. Temos as crianças que o pai é carente, né? E ou a isenção, ou então o grupo cria uma forma para pagar para ela também. Não tem mais essa, tá? Tem mais essa. Quando o pai é chefe de escoteiro lá, isso na mensalidade, não é na anuidade. Quando ele é pai de escoteiro e ele tem várias crianças, ele tem isenção de criança. Por exemplo, a Laura tinha 3 meninos. Ela pagava por ela e por um filho. Os outros 2, ele não era pago. Não era pago. Isso na mensalidade. Ela é isenta. A gente chegou um momento de isentar o chefe, a criança, o qual o pai era chefe. Isso a gente conseguiu também, é uma tática para chamar o pai para um escoteiro. Aqui você tem que pagar R$20 para o teu filho vir no modo escoteiro, porque existe gasto, gente. E a gente que é chefe gasta porque a gente não quer também que o pai, né, cobrar ali uma mensalidade. Se eu não cobrar uma mensalidade, eu vou ter que tirar do meu bolso, porque vai ter que sair de algum lugar material para adestramento, merenda, material para acampamento, tem que sair de algum lugar. Então, eu acabo gastando meu bolso porque eu fico com pena do pai. Então, tem grupo que utiliza o seguinte, a taxa aqui é R$10 por mês. Mas se você vier ser voluntário, e ele pode ser voluntário sendo chefe, sendo dirigente, várias atividades no grupo, tem isenção para o teu filho. Aí o pai diz, olha, eu vou então ajudar no grupo, porque eu estou ajudando e estou sendo isento. Então, existem várias formas. O grupo lá também faz muita atividade de rifa, de bingo. Fizemos uma vez um arraial, eu não sei se fizeram mais porque eu saí do grupo, né? Mas a gente fez arraial também para arrecadar fundos para pagar a mensalidade, a anuidade da carteirinha dos meninos e de alguns chefes. Para vocês terem uma ideia, o grupo tem um caixa, e ele organiza bem, quando foi para capacitação, formação, cursos, que precisa ter uma taxa, o grupo ele banca parte desse valor do curso. Quando foi para comprar o lenço guia, que ele não é barato, é caro, o grupo lá pagou, parece que 60%, 70% do valor do lenço. Quase deu o lenço para o chefe que se capacitou. Então, o grupo pode discutir isso também, como conseguir recursos. É possível, eu falei isso com a Jennifer um dia desse, é possível conseguir recursos para o grupo, por arraial, por bingo, por doações, por campanhas, por emenda parlamentar. Então, o grupo pode arrecadar dinheiro e conseguir ajudar a administrar esse recurso, né? De várias formas. A gente não faz campanha para doar farda para as crianças, né? Então, existe muita coisa. Mas o importante é saber que existe a isenção do registro e que os grupos têm que utilizar essa isenção para ter direito a não pagar e ter todos os direitos com as crianças, tá bom? A Laís e depois... A primeira Eliette. Eliette, perdão. Chefe, eu quero lhe perguntar que no momento eu estou desempregado, não recebo Bolsa Família. Como é que eu vou fazer para pagar o registro dos meus filhos, que os 3 que participam, e eu também? Eliette, tu tá recebendo aquele programa auxílio emergencial? Não estou recebendo, não fui aprovada. Então, faz assim, tu vai fazer o documento. Cláudio, tu tem, Cláudio, essa folha? Se tiver, Cláudio, eu posso te mandar. Aí, tu vai colocar lá solicitando isenção. Tu vai solicitar isenção. E tu vai justificar
essa isenção, tá bom? Porque no caso dela, como tu já bem colocou, chefe, ela é renovação. Para renovar, ela pode, não pode se fosse novato, né? Isso no caso da pandemia, né? Pandemia, mas tu preenche e pede isenção, e justifica o porquê. Tá bom? Aí nós chamar o chefe do grupo e acho que a Cláudia ainda. E manda para a região assina, que sou eu que assino, e manda para a nacional. Ok. Valeu, que já vem há muitos anos, mas a gente não usa. Muito tempo, o direito nosso. Tá ok. Posso, eu queria perguntar? Chefe Jennifer, por favor. Entra. Ela saiu. Internet. É a internet mesmo, tá ruim. Então, a gente entra, vamos para a próxima pauta? Pete, nesse caso, a gente pode ir para a última pauta. Tá. A última pauta... Não, só um pouquinho. Essa segunda pauta é aumento da taxa para a região. Não houve aumento, viu? Continua R$6. Não, Pete, presta atenção. Foi colocada essa questão, a gente sabe que não teve aumento, mas foi colocado na reunião o seguinte, não vou relatar o nome, né? Mas que, assim, que a região não tem feito nada pelo grupo e de que forma que esse dinheiro vem para o grupo. Então, assim, a pessoa não está aqui no grupo, na reunião agora, para ouvir de você, né? Mas a gente vai repassar. Por conta que a gente, na verdade, o grande questionamento Fitch, que a gente é voluntário e a gente tira muito dinheiro do bolso. Isso é uma realidade. E quem quer ser escoteiro tem consciência disso, né? Principalmente o pessoal mais antigo, o chefe Luiz, o chefe Cleudo, sabe que sempre foi assim. Se o Luiz e o Cleudo fossem reembolsados, rapaz, ia dar trabalho, porque esses homens já gastaram muito dinheiro que eu sei. A Luiz até hoje gasta. Até hoje o Luiz gasta, mas dinheiro no bolso. Infelizmente, né? Chefe Luiz ama o escotismo, né? Então, eu lamento muito que ele não tenha um telefone para a gente poder fazer uma reunião com ele, convidar, né, para participar e tudo. Mas a gente pode fazer pelo computador. A gente pode fazer pelo computador, tá? Eu posso falar com o Flame e ele fica no computador, igual eu estou aqui no computador, tá bom? Tá ótimo. Então, vamos marcar uma reunião para ele poder participar também. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse assunto que você falou, que eu já ouvi, não de forma direta, né? As pessoas falam nas reuniões, mas a gente chega até a gente, diz assim, a região não faz nada pelo grupo. Gente, a região somos todos nós. A região não é o Fittipaldi, não é o Lucas, não é a Germana, não é... A região somos nós. Nós estamos nos grupos. Nós estamos nos grupos, tá? Então, a região se divide hoje, tem a região toda, existe a diretoria da região. Então, tem uma diretoria que cuida do balanço financeiro, da comunicação, da formação, a preocupação. Então, é muita preocupação que a gente tem no dia de hoje, são maiores. Então, assim, eu acho injusto a pessoa falar assim, e eu queria que essa pessoa viesse para a diretoria na próxima gestão. E a gente convida, as pessoas não vêm. Olha, a gente precisa que na diretoria, porque tem a diretoria principal e tem outras diretorias que podem ser criadas, e a gente já criou, e a gente às vezes não tem um retorno. Venham para dentro para ver quanto trabalho tem que a gente não consegue, às vezes, dar conta. E olha, eu já me estressei muito esses 1 ano e meio, né, de gestão com a minha própria diretoria. Eu tenho que puxar a orelha, eu tenho que cobrar. Eu já cheguei... Porque, assim, a gente é voluntário, a gente tem que entender também que todo mundo é voluntário. Ninguém recebe. Mas eu já cheguei a cobrar da minha diretoria assim, tu vai querer continuar na diretoria? Já cheguei assim, dizer, tu vai querer continuar, porque eu preciso, pelo amor de Deus, eu preciso desafogar. Às vezes a gente divide entre a gente muitas funções para a gente dar conta, porque... E uma coisa que é bem peculiar do Acre é que só eu, na verdade, eu não posso nem dizer que só eu, porque eu acompanho ainda a Capixaba, eu vou sempre a Capixaba, não vou com o mesmo fluxo que eu ia, porque eu ia todo sábado, eu vou remotamente, mas eu sou o único da região que não estou vinculado a um grupo escoteiro.
todos da região estão vinculados ao grupo escoteiro, estão lá no sábado nos seus grupos. Então, essas pessoas não têm como deixar a sua reunião, que às vezes é o único chefe, para ir lá no outro grupo visitar, conversar. Eu sou o único que não estou vinculado, então, assim, quando eu não estou em Capixaba, eu procuro visitar um grupo, sempre procuro, mas a minha preocupação ainda é em Capixaba, e eu tenho o sonho de criar aqui em São Luís do Gamar um grupo. Eu só não criei porque, se eu criar, eu vou ficar sem tempo para a região, porque vai sobrecair sobre mim muito trabalho. Mas, assim, eu acho que as pessoas têm que parar com essa questão, assim, porque a região não faz nada. Gente, a região faz sim. Agora, os grupos têm autonomia administrativa, financeira, para funcionar. Qualquer dificuldade que precisar, fala com o grupo, fala com a região. A região tem o conselho consultivo, como eu falei, tem reunião de chefes de grupo. O chefe de grupo tem que fazer reunião lá e trazer essas discussões para o conselho consultivo. É aqui, nessa instância, que a gente vai discutir o problema de cada grupo. O que é que está precisando? Onde é que está apertando? Né? E ter paciência, porque a gente não tem chefes, a gente não tem funcionários que possam dedicar mais, e a gente não tem chefes que possam ficar só na região, né, para dar suporte a todos os grupos. O chefe está aqui, está lá no grupo. Se eu tirasse hoje os chefes que estão comigo na região dos grupos, os grupos iam sentir, tá bom? Eu, por exemplo, eu quero agora, faz tempo, a gente tentou colocar na última gestão, uma pessoa de cada grupo, né? Não cabe tudo, a diretoria são 4 pessoas, mas a gente criou as diretorias adjuntas, né? Mas quando eu Chapuri, tivemos que tirar a Chapuri depois, Chapuri vai ajudar a gente na comunicação. A gente não tem hoje um diretor de comunicação na região. Pete, por favor, é porque está dando interferência com o microfone do chefe Cleudo. Cleudinho. Isso. Então, assim, a gente precisa ter um diretor de comunicação, um diretor de marketing, um diretor de relações institucionais para discutir com as instituições e buscar recursos, parcerias. Então, a gente precisa de várias diretorias. Eu sempre falo isso. A gente precisa que os grupos deem um pouquinho mais para a gente da região. Tá? Que, olha, libera um chefe aí para estar aqui com a gente. Ele pode continuar no grupo, só que ele vai estar no grupo e na região ajudando a gente de alguma forma. Hoje, se eu quiser um memorando, eu tenho que fazer um e-mail. Se eu quiser falar com o fulano, eu vou ter que ir lá fazer. Então, assim, a gente não tem um corpo maior de pessoas para contribuir com a região, para resolver o probleminha lá, quando chega para a coordenação de atividades, no INDABA, quando a gente vai dividir as etapas, as atividades, é muito difícil encontrar pessoas que queiram assumir aquela atividade, porque assim, não é a região que vai fazer, ela vai coordenar. Chefe, eu quero ficar responsável pelo ponta de flecha que vai acontecer. Chefe, eu quero ficar responsável aqui pela essa atividade de tal. Então, a gente precisa que isso se dê mais. Esse ano foi um ano muito difícil. O ano passado a gente conseguiu, né, Cleudo, fazer algumas oficinas, a gente tinha ideia de continuar fazendo aquilo, melhorar bastante esse ano, só que esse ano foi um ano parado. Vai ser um ano assim que... Vai ser um ano para a gente refletir e planejar 2021. Mas vai ser um ano muito difícil para a gente, tá? Mas a gente precisa muito que as pessoas entendam que a região somos todos nós. Se tivermos 100 registrados, são os 100. Se tiver um, é só um, mas se tiver 1000, são os 1000 também. Tá bom? Então, gente, a última pauta é o retorno das escolas. Fit, a Jennifer ainda vai falar, tá bom? Jennifer, vamos lá, tu tinha saído? Eu também queria falar sobre esse assunto, Fit. Tá bom, Pedro. Então, chefe, quero falar em nome da Alcateia, e vai ser muito complicado a gente tentar explicar para os pais dos alunos que a gente precisa pagar, né, esse valor tão grande que é o valor da carteira, porque a gente não teve nada. Esse ano praticamente acabou, porque quando retornarem as aulas, nós não vamos conseguir ter atividade por conta que vai ser muito corrido para quem vai estudar. Então, como é que eu vou dizer para um pai que ele precisa pagar a isenção porque é o registro dele que está lá?
Você sabe como é que é complicado conversar com as pessoas. Imagina, mas esse ano não teve atividade, não teve nada. E aí, eu vou pagar por quê? Porque a região está pedindo, porque a região tem que pagar o pessoal. E, e aí? Como é que eu vou justificar isso para os pais? É meio complicado, o senhor não acha, não? Sem contar que eu também, eu pago por três. Eu pago o meu, do Luiz Fernando e do meu filho. E fica muito complicado, muito pesado. A gente não tem só as carteiras, a gente tem também toda a nossa organização que a gente faz. Eu e a chefe Marinês é que gastamos, né? Isso que é complicado explicar para os pais na altura do campeonato. Se pelo menos a região dissesse assim, não, vamos, já que aconteceu isso, houve imprevistos e a gente está numa fase muito complicada, e que a nossa economia não vai subir tão cedo. Porque para descer é fácil, para subir é mais complicado. Então, se a região pelo menos dissesse, não, esse ano a gente vamos dar um jeitinho, já que a gente está dando um jeitinho na internet, que é para trabalhar com o pessoal, eles deviam também dar um jeitinho na questão de vamos dar um desconto, já que está meio complicado, já que não rolou muita coisa esse ano, mas pelo menos vamos rolar um desconto. Eu acho que se eu dissesse assim, não, a região está dando um desconto, nós vamos fazer, é necessário a gente ter, mesmo que a gente não tenha atividade, mesmo que tenha que estar registrado. Mas olha, que novidade, a região vai dar um desconto. Não era mais fácil por isso? Eu vou primeiro responder a Jennifer, aí tu fala, tá? Que teu assunto é o outro. Jennifer, eu falei no início, é porque tu acabou ficando sem internet, saiu. Veja só, a nacional não é região, não é região, é nacional, então a gente não pode fazer uma resolução regional sobrepondo a nacional. O registro é nacional, não é regional, tá bom? Desculpa. Então, o registro ele serve para manter a estrutura que nós temos hoje, que ela não parou, tá bom? Os servidores da nacional, eles são servidores. A gente, como eu sou servidor público, não gostaria de ser dispensado, demitido, para de novo ser contratado, a nacional também, e as empresas não podem fazer isso com seus servidores, né? Vou demitir porque... não, as escolas particulares mantiveram seus servidores, as prefeituras do estado, então a estrutura ela continua gastando, né? Então o gasto, apesar de tudo, ele permanece. As pessoas só estão trabalhando de forma remota. A nacional teve uma queda de registro nesse período, muito grande, muito grande. Muito grande. Assim, a receita caiu bastante. A loja escoteira, que representa 30% da fonte para manter essa estrutura da nacional, ela não está tendo venda. A loja escoteira parou de vender. A loja escoteira vende hoje para pagar o que recebeu. Então, não tem orçamento entrando pela loja escoteira. O único orçamento entrando é pelos registros, que caíram muito. Então, hoje, a loja, a nacional, deve ter perdido mais de 30% da sua receita. E não diminuiu os gastos. Não diminuiu os gastos. Você gasta, tem conta para pagar, tem todas aquelas contas que você imagina que tem um escritório com a estrutura que tem uma nacional. Tá bom? Então, nesse momento, isentar, cancelar seria assim, para o escotismo, cancela o escotismo, ano que vem a gente volta. Seria mais ou menos isso. Seria ter que criar um outro CNPJ, tudo de novo. Então, é muito complicado. Quando um pai fala assim, mas não está tendo escotismo, por que eu vou pagar? Ele não paga. Quando a gente paga a mensalidade, a gente não está pagando a atividade sábado, não. Não é isso. Nós estamos pagando o registro para que a gente possa dizer assim, eu tenho um registro porque tem uma matrícula. Eu tenho uma matrícula, eu sou matriculado. Eu frequento, eu participo dessa organização que tem milenar, tem mais de 100 anos. É para isso que a gente paga. Não é para atividade lá aos sábados. Não é para aquela atividade ao sábado. Para aquela atividade ao sábado existe a mensalidade, que o grupo pode cobrar. É para manter isso, manter aquilo outro. Então, assim, eu tenho um registro escoteiro. O pai pode dizer assim, não, mas eu não quero pagar. Tudo bem, hein? Ok. Tu vai obrigar o pai a pagar o registro se ele não quer? Não, né? Ninguém pode obrigar. Quais são as consequências do Fittipaldi não pagar o registro do filho dele? Eu tenho um filho que é lobinho da Alcateia
Como é o nome da Alcateia? Alfa? Alfa, A minha é a Alfa. O Fittipaldi é pai da Valentina da Alcateia Alfa. A Valentina já está saindo de Salvador para... Qual é o próximo que eu esqueço lá? O Caminho das Estrelas, né? Isso. O Caminho das Estrelas, que é chegando a Cruzeiro do Sul. Aí eu decidi assim, olha, eu não vou registrar a Valentina porque a Valentina não tem atividade. O que é que acontece com a vida escoteira da Valentina? Parou também. A minha Valentina não vai chegar a seguir Cruzeiro do Sul, porque eu resolvi não pagar. Então, existe a consequência para a criança, quando a criança não paga. Porque a criança não foi registrada, então ela parou de progredir. Ela perde uma conquista que eu, sinceramente, eu fui lobinho escoteiro sênior. Só em sênior eu consegui chegar ao último grau sem ter direito a usar e não ter registro nenhum. Mas eu queria ter chegado a todas as etapas que eu passei de escotismo, ter chegado a Cruzeiro do Sul, a Liga de Ouro, Escudo da Pátria, Insigne de Bipi. Gostaria muito de ter chegado até lá, não cheguei. Então é frustrante, depois que você passa essas etapas, saber que você não passou por alguma etapa, por algum motivo, sei lá, ok? Então o pai que não quiser pagar não tem problema. O problema é que o filho dele vai perder alguma coisa na progressão dele, é só isso. Mas não é obrigado, não quero pagar. Ó, pai, não é obrigado a pagar realmente, né? Mas, se teu filho tem uma progressão, está seguindo, é preciso ter esse registro, se tu não tem como pagar, pede isenção. Pede isenção. Agora, não pode pedir isenção se ele tem como pagar, tá bom? No teu caso, eu citei lá no Grupo Canaã, no Grupo Semente, que é o teu caso, e o caso de muitos chefes que têm muitos filhos, né? Eu acho que o grupo de gente tem que começar a estudar uma forma de ajudar vocês, que tem muitos, você, a Laís, né? E outros que têm muitos filhos, que pesa. Quando você passou de um, já pesou, né? Passou de um, já pesou. 2, 3. Então, você acha que o grupo tem que começar a pensar assim, como é que nós vamos fazer para que a gente possa ajudar esse chefe, porque é desmotivante, eu sei que é desmotivante, eu tenho que chegar no final do ano agora e pagar R$300, R$400 de anuidade. Isso é muito cruel. Como não existe outra forma, se eu sou servidor e não tenho como ter isenção, como é que o grupo pode discutir isso para manter esse chefe no grupo? Para manter essa criança no grupo? Então, é uma questão que o grupo também tem que discutir. Então, existe a isenção. Ok. Eu não estou contemplado na isenção, mas às vezes eu tenho dificuldade. O que é que o grupo pode ajudar com isso? Como é que o grupo pode estar ajudando? Eu acho que o que falta é a gente planejar essas ações mais de forma muito local, de forma grupal. Eu posso ter... Esses dias atrás, eu fiz uma reunião, a Claudinha participou. Eram poucos. Mas nós conseguimos reunir Cleudo. O Cleudo participou, né, Cleudo? Chegou a participar, Cleudo? Não, né? Não deu tempo, não. Nós reunimos ex-escoteiros. Ex-escoteiros que não está hoje praticando escotismo, na minha época, na época da Cláudia, do Cleudo. Reunimos e eu propus para eles criar o grupo Flor de Lis no Acre. Nós temos empresários, nós temos pessoas bem-sucedidas que foram escoteiros. Petecão foi escoteiro assinador, gente. Petecão assinador. Eu fui na Câmara, eu descobri muitos vereadores que foram escoteiros. Né? O pessoal do Jorge Viana lá, muitos foram escoteiros. Por que não procurar essas pessoas que foram escoteiro para ser padrinho de grupo escoteiro? Médicos, advogados, empresários. Acho que falta a gente ser mais audacioso. Tem que ser mais audacioso. Nós temos exemplo de grupos escoteiros aí no Brasil, gente, que é encantador. Tem um grupo que é Escoteiro do Mar, eu vi a estrutura, depois eu vou buscar esse vídeo para mandar para vocês. Oi? Passa só o nome desse povo. Esse grupo lá, gente, eles cobram mais de R$150, parece que é R$120 de mensalidade. Eu falei, poxa, só tem elite, né? É um grupo com sede, com barco, embarcações, com tudo que se imagina. Assim, gente, é incrível. Eles cobram R$120 de mensalidade. Mensalidade. Eu não tinha nem como estar lá, né? Então, assim, como é que a gente pode estar fazendo dentro do grupo, e o grupo tem essa autonomia para discutir isso, crescer, né? Então, o grupo precisa discutir isso. Como é que a gente vai buscar parcerias? Tem um empresário... Gente,
Eu acho que um comerciante, um empresário grande que está lá no bairro, em Tadeu Grupo, ele tem o maior interesse de investir na gente, porque essas crianças são sadias. Em Capixaba, a gente consegue, o Júnior consegue merenda, consegue um monte de coisa com o empresário, viu? Um monte de coisa. Eu consegui fazer um projeto no final do ano passado, a gente comprou no final do ano, de 11 mil reais de fardamento de livro para o grupo. 11 mil reais um projeto lá. Foi só fazer o projeto, aprovar, comprar, fechar a conta. Puf, tá lá. A farda foi entregue já para os meninos, não está tendo atividade porque está tendo na pandemia, mas a gente tem que buscar essas alternativas. Lei de incentivo, Chapuri, o chefe Adail lá, ex-chefe Adail, ele conseguiu muito recurso. O problema foi que ele não soube usar o recurso e nem prestou conta. Foi por isso o afastamento do Adail, que esses dias atrás o chefe questionou. O chefe Adail, ele pegou recurso em nome do Escoteiro Brasil, foi muito recurso e não prestou conta. A gente conseguiu intervir, que foi da de esporte, e o outro foi do banco, não sei qual foi o banco. Mas a gente consegue, tá? Pelo próprio grupo, e se o grupo não tiver CNPJ, faz o contato que a gente conversa. Tá bom? Beleza? Pete, eu quero só fazer uma pequena colocação bem breve, que tu falou bastante já, né, sobre esse tema, já repetiu para a Denise, mas o que a Jennifer falou foi muito interessante. Eu sei que tu não pode resolver, mas não custa nada tu levar para a Nacional, por conta que muita gente vai deixar de pagar mesmo, não vai pagar. Simplesmente 2020, independente de ficar registrado no pastor ou não, ele simplesmente não vai pagar. E, de repente, se a Nacional liberasse um desconto, vai que esse povo se pagasse, entendeu? Assim, é melhor pagar com desconto do que não pagar. Eu penso assim, né? Isso é uma sugestão, mas aí a gente já pode passar para o outro ponto. E essa também que a gente falou, tipo assim, não existe uma política assim ainda, mas tem isso no Brasil. Eu, minha esposa e nós 2 filhos. O William é um exemplo. O menino lá, o Florencio, ele, a esposa, a neta e a filha. Então, existem esses casos. Como é que pode estar sendo feito por isso? É uma discussão que tem que ser levantada também. A Jennifer e os filhos. Como é que não pode ter um desconto, sei lá? Né? É uma discussão que tem que ser aberta mesmo. E o lugar de abrir isso aí é, em especial, no Éden, que a gente tem que participar do Éden. Esse ano deve ser online, tomara que seja por vídeo, mas a gente tem que participar para levar essas discussões, porque elas têm que ser, não pode ser de um grupo, tem que ser uma discussão nacional, envolver grupos, envolver mais gente para engrossar esse caldo. Esse ano o Éden seria em Manaus, mas não terá o Éden, tá? Se tiver, vai ser online, aí todo mundo pode participar. Chefe Cleudo. Chefe Cleudo, eu falei sobre, porque quando eu toquei sobre o registro, essas coisas, você entendeu outra coisa. Eu falei exatamente isso, que a Guilherme está preocupada sobre a situação das crianças. Não é questão que hoje a gente tenha que arrumar patrocinadores. Nós temos dificuldade, principalmente os grupos, de ter um local para ter a reunião, imagine, para se arrumar gente para padrinhar o grupo, para ser o padrinho desse grupo. A região Acre sempre apanhou nessa parte. Como não só a região Acre, como os grupos também apanham, porque nós não temos locais próprios. Os grupos não têm nenhuma sala para se guardar material para as reuniões das crianças. O grupo, esse ano, é isso que eu queria que a região, nós da região, se reunisse e tentasse elaborar um documento para o UEB, para ver a situação. A maior parte das nossas crianças não tem nenhum telefone para se autocomunicar, certo? Por isso que eu citei sobre o registro anual. Sobre o registro da região, sobre a região escoteira. A Cláudia citou um assunto aí, claro, houve esse debate, eu prestei um esclarecimento sobre a região, tá? Da situação. Fítio, que foi tocado depois, que houve esse questionamento, foi tocado depois, que a região, hoje, em si, observando,
não tem mais aquela situação da diretoria, a reunião da diretoria é apenas com os cabeças, com o chefe de grupo, leva aquele assunto e morre lá. Eu queria, assim, que a região abrisse, assim, uma equipe para ir visitar os grupos, para ver que situações, depois que passar essa situação agora, dessa pandemia, em que situações os grupos estão se encontrando, como é que está... Você, quando assumiu, você fez essa sua presença nos grupos, quando o Elias estava como presidente, eu lembro que você veio várias vezes aqui no Canaã, certo? Mas aí, naquela época do Aloysio, do Cleudo, a gente tinha reunião, chegou um período que a gente tinha apenas a diretoria da região funcionando. Hoje, devido a essa pandemia, Fitch, nós estamos praticamente parados, tá? Os grupos não têm iniciativa, os grupos não têm como fazer reuniões de live com as crianças, porque a maior parte não tem nem internet, imagine participar de uma live, tá? Essa situação, viu, Fitch? É o que eu cobro hoje. Eu fiquei triste, não sei se a Cláudia vai tocar nesse assunto ainda, sobre a região escoteira, que eu recebi uma comunicação que a região está sendo invadida. Então, me deixou muito triste essa situação. Deixa eu falar sobre o terreno da região. Eu estou sempre indo no terreno da região, tá? O terreno principal, que é aquele terreno da Vila Acre, que nós temos os outros terrenos, né? A Laís me falou, ligou lá um senhor dizendo que era presidente do bairro e tal. Então, eu estou indo lá direto. Por isso que eu vou ao Rio Branco, eu passo por lá porque é caminho. Eu comprei já as estacas todas de concreto, na Concreacre. Só não comprei o fio e a catraca para fazer, porque é bem complicado para comprar, né? Para comprar tem que ser um negócio mais elaborado. Já contactei também pessoas para cercar, mão de obra, que é uma pessoa que tem como me dar uma nota fiscal para justificar depois esse recurso. Só não foi cercado ainda o terreno ali, porque a empresa EMOP teve dentro durante um ano e utilizou lá, fez um galpão para utilizar lá para construir alguma coisa, não sei o que foi. Quando saiu, deixou lá bem feinho, bem feinho, bem feinho. Então, eu venho procurando a EMOP esse tempo todinho, procurando, ligando, tentando ligar, sem conseguir, até que me disseram onde era o escritório, que é na Estadual Amapá. Então, eu estive lá, semana passada não consegui contato com ninguém, estive ontem pela manhã, não consegui ver a mulher, e na final da tarde, eu fui lá e consegui pegar ela na saída. Aí falei, olha, eu sou o presidente da região escoteira, a gente tem um terreno, vocês utilizaram, está cheio, um montão de sujeira lá. No contrato que eles assinaram é para deixar a terraplanagem, e estou querendo cercar, e eu queria que vocês fizessem a terraplanagem, limpassem, para que a gente consiga cercar. Dentro do terreno mora um rapaz, me foge agora a lembrança do nome dele, mas eu tenho no telefone celular, que mora lá já há muitos anos, desde quando existia o prédio, ele mora lá. Ele foi chefe escoteiro e a esposa também foi chefe escoteira. Eu não lembro agora o nome dele, chefe. Ele conhece vocês todos antigos. Eu sempre, quando eu vou lá, eu converso com ele. Ele é a pessoa que fica lá dentro e, por ele morar lá dentro, nunca foi invadido. Tá bom? Parece que trabalha na segurança pública, alguma coisa lá de segurança pública. Então, esse rapaz mora lá dentro. E aí nós temos um problema, porque ele mora já há muitos anos mora lá dentro, e foi prometido a ele que quando ele fosse sair, ele teria uma propriedade. Ele me cobrou isso, eu fico, olha, eu vou ter que conversar com a Nacional para ver como é que a gente resolve esse problema, tá? O que a gente quer fazer com esses terrenos todos? Eu lembro que eu era criança, a gente conseguiu comprar aquele do São Lázaro, né? Cláudia lembra, lá perto de Chefe Elias. Esses terrenos só dão gastos para a gente, só vai gastar com esses terrenos. Todo ano é pago o IPTU desses terrenos. Desses lá perto de Chefe Elias e desses da região.
há uma ideia já, a gente vem discutindo isso já há bem 2 ou 3 anos, o que fazer com esses terrenos. A gente não tem como deixar esses terrenos da forma que está, né? Aquele lá da região, quer dizer, tudo é da região, né? O lá da Vila Acre, que é ali atrás do Viver da Floresta, ele tem 100%. 100%. O terreno é enorme. Ali daria uma chácara excelente. Daria uma área, se fizesse uma construção ali, seria excelente até para alugar para entidades, porque a gente tem, se construir vai ter despesa, então teria que pensar no que vai fazer, mas a gente estuda o que vai fazer. Eu tive na imobiliária o ano passado, que esse ano foi perdido, numa imobiliária IP, eles me cobraram R$ 2.000 para levantar todos os terrenos da região, documentação e o valor, né, desses terrenos, para a gente ter noção de quanto vale essas propriedades, para que a gente saiba assim, ó, nós temos um patrimônio hoje de tanto. O que a gente pode fazer com esse patrimônio? Sentar, discutir, né, com todos os afiliados da Agricultura do Brasil aqui, região Acre, mas o que a gente pode estar fazendo com esse terreno? Vamos construir? Vamos vender? Vamos, sei lá, alguma coisa a gente vai ter que precisar fazer, porque esses terrenos, eles já são bem antigos, né? Eu não lembro. Eu lembro que esse lado do Viver da Floresta, o Jorginho era prefeito da capital. Então, ele foi prefeito em 92 a 96. Então, esse terreno é entre 92 e 96. Muitos anos, né? A qualidade do meu filho mais velho está lá, né? E a gente não tem como ficar com esse terreno dessa forma. Ou vai construir, ou vai vender, aplicar outra coisa, não sei. Há discussões e discussões sobre isso. Agora, a gente não sabe ainda o que vai fazer. O primeiro passo é, primeiro, avaliar quanto é que vale esses terrenos hoje. Segundo, discutir o que vai fazer. Terceiro é fazer um projeto e mandar para a Nacional, dizendo, olha, a gente quer fazer isso, para ver se eles aprovam. Aprovando é que a gente pode fazer. Nós não vamos poder mexer no terreno só o Acre aqui discutindo e fazendo. A Nacional tem que aprovar o que a gente quer fazer. Fritz, quem tá lá morando na região é o Mauricélio e a Sara, que são esses escoteiros. Eu vejo você falar no terreno da região, que são todos da região, mas da Vila Acre, você fala no São Lázaro, certo? E fala, você não tocou no Caxinoá, que aqui é onde eu moro é do Caxinoá, certo? Eu não conheço. Tem outra área também que você está, não sei se você está a par, lá do Campo Escola. Aquele terreno ali, chefe, em especial, aquele terreno, ele se a gente não for usar ele, a gente tem que devolver para a União. Ele não é nosso, ele é emprestado. A gente pode utilizar apenas para treinamento escoteiro. Está lá no documento que, se a gente for utilizar para treinamento, aí pode usar, mas para outra coisa não pode usar. A gente não pode estar construindo, a gente não pode estar vendendo, não pode fazer nada, é só para treinamento. É um campo escola mesmo para treinamento. Mas eu não conheço lá, nem conheço onde o senhor mora. Quem foi que lhe falou que é só para treinamento lá? Não pode vender, certo? Concordo. Porque lá é uma área de preservação, certo? Aí a gente pode construir, pode ter várias coisas lá, menos vender. Porque foi o INCRA que fez a doação para a região. A construção é para treinamento. Eu vou construir aqui algo para fazer treinamento. Eu não posso construir para alguém morar, como é na região, como é onde o senhor mora. Lá o documento, eu tenho um documento, né? A região tem um documento da época do INCRA, né? Que o INCRA doou. Então, ali, quando a gente não for utilizar mais, o INCRA podia até ter pedido já aquele terreno da gente, porque a gente não utiliza, né? Você tem ideia, eu fui lá quando eu era criança, eu nem sei mais nem onde é que fica. Só sei que era lá do Vila Acre, do Telo, do Porto Acre. A estrada de Porto Acre. Isso. Só sei que é para ali, eu fui criança, mas aquilo ali não é nosso, e nunca vai ser nosso, de fato. O que é nosso é onde o senhor reside, lá perto do Chefe Elias e atrás do Viver da Floresta. Aí nós temos um documento que é nosso. Lá não é nosso, lá é cedido para a gente utilizar. Enquanto a gente quiser utilizar, é só cedido. E se a gente construir, sabendo que não é nosso, mesmo construindo. E a gente não tem nem dinheiro para construir, né, na verdade. É verdade. Nem para alugar.
Sobre a sede lá da Vila Acre. Aquele terreno não foi doado pelo Joy Viana, tá? Aquele terreno foi uma doação. Na verdade, a construção foi no Jorge Viana, foi porque do Joy Viana. A emenda era ainda do senador Nabor Júnior, junto com o Zico, o Aloysio Rocha conseguiu uma verba de R$10 mil naquela época. Quem era o prefeito era o Joy Viana, o governador era o Romildo Magalhães. O Romildo Magalhães estava tendo furo no estado, não estava pagando o povo, e aí a região dessa verba vir através da prefeitura, que foi feita a construção e, infelizmente, não tem a manutenção e a natureza jogou ela no chão. Na verdade, assim, uma preocupação que eu sempre falo, eu às vezes converso com algum chefe, e eu vejo o chefe entusiasmado, a gente tem que ir lá e pedir um prédio para o Estado, pedir para a Prefeitura. Eu falei, não adianta pedir prédio para o Estado e Prefeitura. Não adianta, porque a gente já teve um prédio. Certo. É igual assim, tu pega uma pessoa que ela não tem renda nenhuma, então tu dá um carro para essa pessoa, não tem dinheiro nem para colocar combustível. É a gente hoje. Se desse uma escola para a gente hoje, se a gente não souber o que fazer, vai acontecer igual a região, o que era aquele prédio. Porque a gente não tem como pagar energia, como pagar vigilante, com manutenção, não tem como fazer isso. Então, é complicado. Então, assim, quando for pensar no que fazer com a região, com essas propriedades, assim, vai ter que ser autossustentável. Eu vou construir aqui algo, como é que eu vou ser autossustentável? Porque não vai ter ninguém para dar dinheiro todo mês para pagar energia, pagar um vigilante, para consertar algo, não dá para fazer cotinha para isso. Então, assim, quando a gente vai pensar em como investir nesses terrenos, tem que pensar em autossustentável. Vou ter... Vamos voltar para a reunião novamente? Vou construir um prédio, que esse prédio vai me gerar recursos. Senão a gente entra... Chefe, eu queria até falar que 8 horas eu tenho outra reunião. Vamos para a última pauta? Vamos lá. A volta das escolas, não é isso? Por conta assim, vou falar bem breve essa pauta, né? Que a gente colocou, quem colocou essa pauta, e foi muito pertinente, foi a Marinês, ela falando, né, que ela comentando que quando retornar às aulas, os alunos vão estudar no sábado e também no feriado. Então, a gente não vai ter tempo para trabalhar com essas crianças, sem contar que as escolas não vai ter espaço para a gente trabalhar, só se a gente fosse trabalhar no domingo. E eu acredito que as crianças não vão no domingo, o tempo que elas têm disponível para ir é no sábado. Então, assim, esse é um outro problema. Realmente, 2020 é um ano complicado para o escotismo. Então, eu abro a palavra aí para o FIT, e o FIT pode estender aí para os colegas. Isso. Deixa eu fazer uma proposta para todos nós. Como eu falei no começo, após a pandemia, a gente aprendeu algumas coisas que era para ter aprendido lá atrás. Vocês entenderam? Vou dar exemplo do meu ambiente de trabalho. O Instituto Federal do Acre parou as aulas por falta de tecnologia. Não só por falta de tecnologia para os alunos, que a gente utilizou como pano de fundo, os alunos não têm acesso à internet de computador, mas tem celular. Mas é porque a gente não estava preparado, o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia não estava preparado para uma eventualidade igual a essa. O Brasil não estava preparado, nem está preparado. O Brasil parou. Né? Então, assim, o que é que a gente pode estar fazendo para prevendo já que as aulas vão ter... Só não vai ter domingo a aula, mas feriado não vai ter mais. No calendário escolar não vai ter feriado mais. Então, o que é que a gente pode estar fazendo para manter o escotismo funcionando? A gente vai ter que pensar. Tá bom? Vamos ter que pensar juntos. Eu acho que a gente podia estar pensando um trabalho dentro das escolas. Eu não sei, Jennifer é professora? Não, é Jennifer. Quem é professor de vocês aí? Ninguém, né? A educação está passando pela reformulação. A Shirley Lessa é professora, né? Do nosso grupo, acho que é a Shirley Lessa. Nunca deu aula, sabe nem o que é um giz. Se ela me ouve, ela me mata. Brincadeira, eu estou gravando. Gente, mas é brincadeira. Deixa eu falar uma coisa. Está sendo discutido agora, a nível de Brasil, porque a implementação era até 2020, a Base Nacional Curricular Comum Curricular, que é a BNCC. O interessante é que toda vez que eu ia falar
para a educação sobre educação, eu colocava o escotismo como exemplo. O escotismo já estava propondo a formação integral do indivíduo, né? Que é o nosso FICASE, quem lembra do FICASE? Desenvolvimento físico, intelectual, do caráter, afetivo, social e espiritual, né? Que é o FICASE, 6 letrinhas. Então, essa formação escoteira, que propõe a formação integral do indivíduo, ela não era feita dentro das escolas. A escola se preocupava apenas com o desenvolvimento intelectual, o que muitos professores hoje defendem. Isso não é para a escola, o pai tem que fazer aquilo outro. E hoje, com essa discussão da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela propõe que o aluno desenvolva todas as suas potencialidades. Está muito parecido com o nosso programa educativo de movimento escoteiro. Hoje, a escola vai ter que trabalhar o físico, intelectual, o social, o espiritual, até espiritual. Você entende? E nós, os escotistas, estamos muito mais avançados do que as escolas, incrível que pareça. Porque a gente vem discutindo isso há mais tempo. Apesar de não estar sendo implementado por muitos, até para a dificuldade de compreender esse movimento integral, mas a gente pode estar associando esse desenvolvimento ao que a escola quer desenvolver. A gente pode estar fazendo escotismo junto com a escola, porque a escola precisa desenvolver essa parte que o escotismo desenvolve. A gente pode estar tentando construir isso, fazendo esse link. A escola faz isso aqui, o escotismo faz esse. Bem, a escola tem que fazer esse e esse, mas a escola só faz esse. O escotismo faz esse. Então, somando escola e escotismo, consegue cumprir o que prescreve a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, que tem que ser implementada em 2020. É um desafio, a gente vai precisar de pessoas que compreendam o projeto educativo no escoteiro e compreendam a BNCC. A gente consegue fazer junto. Colocar o escotismo dentro do currículo. Então, a escola estaria trabalhando o seu currículo e a gente vai estar com mais escoteiros. A gente consegue aí aumentar até o nosso número de crianças. É um desafio para 2020. Eu quero discutir isso no Conselho Consultivo Nacional, né, para que a gente possa afinando. Não sei se vocês entenderam. A escola precisa trabalhar aquilo que os escotismo trabalham, porque hoje é obrigatório. E ela não vinha trabalhando. Então, é hora do escotismo ser protagonista. Entenderam? Pessoal, então, assim, diante da fala do FIT, eu vejo que isso é um trabalho que deve ser construído realmente por todos nós, né? Não só nós aqui na região, mas inclusive a nacional. É fácil, né? Vai ser bem... Precisa pensar em algo, porque é algo assim, muito maior, muito... Boa noite, chefe Marinês, tudo bom? Bem-vinda, Marinês. Desculpa. Boa noite, desculpa. Então, a gente já está na última pauta, tá, chefe Marinês, com relação àquela questão do retorno às aulas, que os alunos vão estudar tanto no sábado como nos feriados, e que a gente não vai ter tempo para trabalhar com as crianças e também não vamos ter local para trabalhar com as crianças, porque as escolas vão estar funcionando direto nesses dias, né? Então, o Fito já fez a fala dele, a gente, na verdade, já está... Aí, Marinês, o que eu estou falando é que foi implementado a Base Nacional Comum Curricular, ela vem se desde a aprovação da DB, 2096. Ela levou muito tempo a ser discutida. Em 2008, ela foi aprovada, dando tempo de implementação até 2020. Então, esse ano, as escolas precisam fechar a sua base comum curricular, somente os ensino médio. O que é essa base comum curricular? A Base Nacional Comum Curricular propõe a formação integral do indivíduo, que é o que a gente faz. Essa formação que a gente dá para a criança, que é a formação do física, intelectual, do caráter, afetivo, social e espiritual. Que a escola vinha se omitindo até então. A escola precisa fazer isso. Aí eu estou propondo que a gente faça uma discussão, um estudo. Como é que a gente pode estar contribuindo com a escola, porque as escolas não sabem como trabalhar isso ainda, como trabalhar aquilo que a gente vem trabalhando. Se a gente puder discutir isso, amadurecer, como é que a gente vai estar ajudando a escola a desenvolver essa atividade? O que a gente vai ter é mais trabalho, porque a gente vai ter mais criança, mas vai contar com os adultos, que poderão também estar participando conosco. Vai ser um casamento muito bacana. É um desafio enorme.
E a única forma, fora isso, eu não vejo outra possibilidade da gente fazer atividades escoteiras esse ano, gente, tá? A não ser que alguém queira fazer igual o Chapuri, que Chapuri fazia uma coisa, né, Cleudo? Engraçado, o Chapuri lá, eles fazem reunião no meio da semana à noite, eu não sei como. Vai entender, né? Posso falar? Pode. Pois é, como eu falei na nossa reunião, que a gente estava fazendo isso daí. Então, como o nosso grupo, algumas crianças têm acesso à internet, como tem crianças que não têm condição de ter internet para fazer online, volte e meia eu largo alguma atividade para eles fazerem, para ver como é que eles estão, se eles estão lembrando que existem os lobinhos e coisa e tal. E sobre a questão do colégio. O colégio nós não vamos poder usar. Isso já veio, a minha filha estuda lá, a diretora já falou, já conversei com ela disse, Mari, vai ter aula de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Então, nós não vamos ter o lugar para fazer as nossas atividades. E as crianças também vão estar fazendo as atividades, e não vai ter como a gente... Eu também acredito que esse ano, o Canaã não vai ter condições de voltar. Não sei os outros grupos, mas o Canaã, a minha alcateia principalmente, ela vai estar em função de focarem no estudo, como algumas mães já falaram, chefe, provavelmente meu filho não irá retornar esse ano, por causa que ele vai voltar às aulas, está tendo aula online, então, assim, está puxado para eles, tem matérias que eles não sabem, os pais estão se debatendo para conseguir ajudar os filhos. Então, assim, eu não sei o que vai ser esse ano, eu acredito que o escoteiro não irá funcionar mais ali. A minha, pelo menos, falo pelo Canaã, pelo que a chefe Laís falou, pela que a chefe... pelos outros chefes, a chefe Cláudia, porque eu estou à frente de uma equipe. A Laís deu outra, a chefe Cláudia deu outro. Então, assim, eu acredito que todos estão tendo vão ter a mesma dificuldade que eu tenho. Que a gente questionou aquele dia lá, e a gente não tinha lembrado que o colégio iria ser usado, né? Então, assim, eu não sei o que vai ser esse ano do escoteiro, né? Que tá difícil para todo mundo. Então, assim, foi feita a proposta, ver o que o grupo vai resolver. Que eu não posso resolver. Agora, se o Canaã for voltar e achar um espaço onde suporta as crianças, porque são duas alcateias, são os sênios e os escoteiros. Então, assim, queira ou não queira, o nosso grupo ainda existe e tem bastante criança, principalmente as duas alcateias, que é a da Cláudia e a Chacal e a Alfa. Então, assim, a Associação dos Moradores não suporta, não tem espaço para todas essas crianças. Então, assim, eu não sei qual que vai ser a posição da nossa presidenta, o que ela vai decidir, o que a chefia vai decidir, o que vai ser feito, né? Eu vou fazer o seguinte, para a gente finalizar, a gente tem compromisso agora também, todo mundo a gente combinou fechar às 8h. Eu vou dar uma sentada, vou dar uma discutida com a Nacional, né? Vou propor que a gente faça a discussão em cima da BNCC, como é que a gente pode estar trabalhando com as escolas, tá? Forma alternativa, a gente vai ter que encontrar formas alternativas aí. Em muitos casos, a gente vai ficar sem reunião, por exemplo, espaço, não adianta ter o espaço e não ter criança também, né? São duas coisas. Se eu tiver espaço, eu não vou ter criança, porque as crianças estarão nas aulas aos sábados. E olha, com muita atividade, porque a hora-aula vai ser maior para poder recuperar esse tempo todinho. Porque as aulas eram para ter voltado no início de junho. Então, esse déficit que nós temos agora de junho, hoje são 19, 20, né? Não tem como recuperar mais esse ano. A aula vai ter que pegar sábado, feriado, e entrar em 2021 para poder finalizar o ano. Então, e sobrecarga de aula para os alunos. A minha proposta vai começar. Segunda-feira começa as aulas online. A minha proposta é que a gente possa trabalhar dentro da programação do Estado da Prefeitura, dando essa parcela que exige a BNCC, e a gente vai discutir um outro momento nesse assunto, tá bom? Ok? Beleza? Eu estou com o tempo esgotado, porque o aplicativo tem um tempo para poder ficar ativo, tá bom? Aí eu queria agradecer a vocês todos, espero que a gente possa ter diluído algumas dúvidas. Sobrando dúvidas, por favor, podia fazer o seguinte, Claudinha,
escrever as dúvidas que ficaram e me mandem, pode mandar por e-mail, que aí eu retorno a vocês aquelas dúvidas que tiverem, tá bom? E eu prometo que eu vou discutir agora com o pessoal para ver como é que a gente vai fazer pós-pandemia, como é que a gente volta à atividade não tendo tempo para fazer escotismo do jeito que a gente fazia. A gente vai ter que fazer algo diferente. E vai ter que envolver as instituições para poder fazer alguma coisa, porque nós não vamos ter clientela para fazer escotismo. Ou a gente resolve trabalhar com as escolas para que eles liberem os alunos para fazer atividade, contando com a carga horária e a força deles, ou a gente não resolve nada, tá bom? Obrigado, então, pela participação de vocês. Foi a nossa primeira reunião, acho que a gente pode estar fazendo mais conversas, tá bom? Sempre alerta, abraço. Sempre alerta. E desculpa eu ter entrado agora, que eu estava fazendo outro trabalho aí, daí eu cheguei agora, eu corri pegar o celular, onde eu estava não pegava a internet. Gravação da reunião, aí tu vê o que foi discutido, tá bom? Então tá, agradeço. Obrigada. Obrigado, gente. Já eu mando para vocês a gravação. Ok, Sempre alerta. obrigada, sempre alerta. Sempre alerta.